Se nós desmontarmos um prisma e obtivermos as faces que compõem ele, nós sempre vamos ter duas bases congruentes, ou seja, duas faces poligonais que formam as bases. Neste caso, nós temos um prisma reto pentagonal, um prisma onde a aresta lateral coincide com a altura, né? A aresta lateral tem o mesmo comprimento da altura, faz 90 graus com as bases. E a figura da base é um pentágono. Então, um prisma reto pentagonal, ou prisma reto de base pentagonal. Neste caso, nós temos dois pentágonos, a tampa e o fundo, né, do prisma, ou seja, duas bases pentagonais. Vão sempre aparecer de lados opostos das faces laterais na planificação. Eu poderia ter, não necessariamente ter um pentágono aqui e um aqui. Eu poderia ter um pentágono aqui do lado de cima e o outro do lado de baixo aqui, ó. Não tem problema não. O essencial é que você tenha um pentágono de um lado e outro do outro, porque senão na hora de montar o prisma, os dois pentágonos vão se sobrepor, né, se eles estiverem do mesmo lado. Eles precisam estar em lados opostos para que eles não se sobreponham. Então nós vamos ter dois pentágonos formando as bases do prisma e faces laterais formando um retângulo que é a superfície lateral do prisma. Então, quando eu desmonto um prisma reto pentagonal, eu vou ter um pentágono para cima, um pentágono para baixo, e vou ter faces retangulares, que são as faces laterais. Quantas faces retangulares? Quantos lados tiverem o polígono da base? Nesse caso é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. Uma face para cada aresta de base. Quando montado isso daqui, ó, essa face cola aqui, essa cola aqui, essa cola aqui, essa aqui, e a gente vai montar a caixinha aí no formato de um prisma reto pentagonal. Observe que as superfícies que temos são dois pentágonos e um retângulo. Esse retângulo aqui formado pelos retângulos, né, que compõem as faces laterais do prisma. Observe que cada retângulo desse aqui, ó, vai encaixar numa aresta de base. Então, as bases desses retângulos são todas coincidentes com as arestas de base do prisma, né? Porque elas vão encaixar aqui, esse aqui vai encaixar aqui, né? Então tem que ter o mesmo, a base do retângulo tem que ter o mesmo comprimento da aresta de base do prisma. E veja que a altura deste retângulo aqui, eu estou falando desse retângulo aqui que compõe a superfície lateral do prisma. A altura deste retângulo coincide com a distância entre as duas bases. Então, coincide aqui, ó, com a aresta lateral do prisma. Isso aqui nós estamos falando de um prisma reto, né? Veja, então, que essa superfície lateral toda, ó, é um retângulo cuja base é o comprimento da aresta lateral vezes o número de arestas, o comprimento da aresta de base vezes o número de arestas de base que vocês têm lá, se o polígono for regular. Né? E a altura desse retângulo é a altura do próprio prisma, coincidindo com a aresta lateral dele, se ele for reto. A área da base do prisma, como é que calcula a área da base? Depende da figura que estiver lá na base. A figura não pode ser qualquer polígono, regular ou não. Qualquer figura pode ter na base, qualquer polígono. Então, vai depender do formato da base para você calcular a área. Tá? Aí temos que lembrar das formas das áreas das figuras planas, né, que nós revisamos já. A área lateral, como é que calcular a área lateral? É só se lembrar que a superfície lateral do prisma é um retângulo cuja base é a soma das arestas de base e a altura coincide com a altura do prisma. Então, para calcular a área lateral, basta fazer o perímetro da base, somar todos os lados da base, todas as arestas de base, multiplicar isso pela altura do prisma. A área total do prisma é o somatório das áreas de todas as faces laterais mais a área das duas bases. O somatório das faces laterais é como a gente calcula a área lateral, né? Como está aqui, ó. A área lateral já é o somatório de todas as faces laterais. Então, basta eu acrescentar a área lateral, a área de uma base, mais a área da outra base. Então, a área total fica sendo 2 vezes a área da base, mais a área lateral.